Rui, vamos entrar no tema, então, da semana, que é esse acordo dos partidos, 11 partidos, incluindo o PT, em torno do nome do Baleia Rossi, né? Em nome da democracia. E aí a gente fez esse título provocativo, dizendo, bom, Baleia vai salvar a democracia no Brasil? E aí eu passo para você responder essa questão, sim ou não, e por quê, Rui? Eu acho que o PT, o que nós estamos assistindo aqui é a influência de uma ampla ala direita dentro do PT. Não vamos nos enganar de que há um consenso aí em torno desse problema. Isso aí foi uma pressão exercida por deputados, por elementos direitistas que estão dentro do PT, que inclusive vem o apoio ao Baleia Rossi como um primeiro passo no sentido da formação da chamada Frente Ampla, do apoio a um candidato da direita na eleição presidencial de 2022. Bom, eu acho que acabou, né, que na tentativa de justificar o injustificável, criou-se uma farsa. Falar que o discípulo, o pupilo, né, do Michel Temer, porque o Baleia Rossi é um pupilo do Michel Temer, vai salvar a democracia no Brasil, isso aí é um escárnio, né? É um escárnio, e eu acho que a ala do PT que está procurando ter uma atitude mais combativa não deveria ter se envolvido nisso daí. Não há nenhuma defesa da democracia, nada. Né? É um apoio aos elementos que deram o golpe em 2016, né? Não dá para esquecer isso daí. Não dá para esquecer também as implicações desse golpe. Né? Eu acabei de ler hoje aqui uma matéria do 247 sobre o almirante Othon, né? Onde ele fala que ele foi condenado, é a maior condenação da Lava Jato, 43 anos, porque ele lida com energia nuclear, o Brasil poderia se transformar numa potência nuclear, e o imperialismo não quer isso. Ele fala comunidade internacional, mas vamos traduzir pelo que é real. O imperialismo não quer isso daí. Então, o golpe é um golpe a serviço do imperialismo, né? É um golpe a serviço da destruição do Brasil. E o Baleia Rossi é um dos maiores representantes desse golpe aí, né? O pessoal está tentando criar uma realidade artificial que é a seguinte, que nós vamos derrotar o Bolsonaro se aliando com as pessoas que, na verdade, são as pessoas que colocaram o Bolsonaro no governo, que têm dado apoio ao Bolsonaro. A destruição anterior e a destruição do Bolsonaro, toda ela foi apoiada por essa gente. É uma vergonha isso daí, não tem nada a ver com nenhuma democracia. Depois que a gente conversou da última vez, eu assisti a entrevista da Gleisi no 247, que vocês fizeram aqui. Né? Vi todos os argumentos que ela apresentou. No final das contas, né, o que está em jogo aí é o PT ter um cargo na mesa do Congresso. Né? Rui, deixa eu ler dois comentários para trazer um ponto para você. O Ray está dizendo, um abraço para você, a tua e sua família, Rui também, que sai este ano as coisas melhorem para fazermos encontro presencial. Todos queremos retomar os encontros 247, mas depois da vacinação. Solange está dizendo, Rui, o governo podendo emitir moeda tem necessidade de se endividar com os bancos, está dizendo aqui. Mas vamos continuar nesse debate aí da frente, e a entrevista da Gleisi, a posição dela e dos parlamentares que defenderam essa aliança, vamos dizer assim. O discurso é na linha da contenção de danos, né? A Gleisi fez uma manifestação no Twitter também dizendo que o PT é um partido que tem que ter responsabilidade com o Brasil e é preciso ocupar todos os espaços para enfrentar o bolsonarismo, que não é possível permitir que o bolsonarismo também tome conta da Câmara dos Deputados. Aí eu devolvo para você, Rui. Então, eu acho que tudo isso é uma fantasia do pessoal. Eles vivem num mundo à parte da maioria da população. O Rodrigo Maia é o pilar de sustentação do Bolsonaro no Congresso. Não sei de onde eles viram que seria diferente isso. Eu não consegui nem entender. Na minha opinião, né, isso tudo é um discurso forçado por uma parcela dos parlamentares que querem. Né? Aqui que está o pulo do gato nessa questão. Eles querem
levar adiante uma atividade parlamentar em composição com os golpistas, porque os golpistas controlam o Congresso. Então, por exemplo, se você tem uma coligação com essa gente, você pode receber uma esmola, né? Num dado momento, eles indicam você para ser relator de uma determinada comissão, alguma coisa. Isso daí tem até uma imagem bíblica que mostra bem como é que é isso daí, né? Na Bíblia, né, dois irmãos, um deles sendo o primogênito, né? Ou seja, o chefe da família depois da morte do pai, eles estão numa determinada situação onde um está passando fome e o outro tem um prato de comida, um prato de lentilhas. Aí o outro troca o direito dele de ser primogênito, que é uma coisa super importante, por um prato de lentilhas. É uma imagem bíblica que é comum. Eu acho que o PT, a política deles é essa daí. O PT troca a luta por se transformar em liderança da oposição à direita, ao golpe de Estado, por uma mixaria que é uma posiçãozinha, outra no Congresso. Né? E os deputados do PT, eles querem fazer parte da curriola direitista, eles querem ter uma atividade parlamentar normal e o povo, os interesses populares, isso daí não tem a menor importância para ninguém. Outra coisa importante também nisso daí que eu queria destacar, que é o seguinte, né? Uma frase que a Gleisi disse na entrevista me chamou muito a atenção, né? Ela falou o seguinte, que esse negócio no Congresso é um jogo fechado, as forças estão definidas, né? Não há como você mudar a posição, etc. e tal. Essa é uma concepção equivocada da luta parlamentar. A luta parlamentar, o parlamento é uma representação, em tese, é uma representação popular. E, portanto, a atividade parlamentar ela deveria se dirigir, né, não simplesmente aos deputados, mas ao povo. Né? Inclusive, historicamente, a atividade parlamentar foi uma enorme fonte de educação política do povo. Agora, se você transforma a questão parlamentar num joguinho de cartas marcadas, com os vagabundos lá, como esse Baleia Rossi, como esse Rodrigo Maia, que são os direitistas que ficam no toma lá da cá, você transforma a atividade parlamentar num nada. Né? Essa questão, o pessoal está falando aqui que o PT tem direito, etc. e tal. O problema é o seguinte, não é uma questão de direito, é uma questão de você ficar fazendo propaganda de um pessoal que é inimigo do povo, como se eles fossem amigos do povo, por uma esmola. Né? Uma esmola. E nunca vão sair disso daí, vamos ter claro. Nunca vão sair disso daí, porque sempre vai ser um toma lá da cá. Então, para você ter um lugar, um espacinho, um lugarzinho ao sol lá, um lugar debaixo assim da tendazinha da direita, você fala para o povo que essa gente não é inimigo dos direitos democráticos da população, não está matando o povo de fome, quando na verdade é isso que eles estão fazendo. Quando é que eles vão ser denunciados? Porque o PT agora é aliado do Baleia Rossi. Então amanhã ele vai chegar no Congresso e falar: está vendo esse nosso aliado aqui? Esse aqui é um canalha, um inimigo da democracia, papapá. Não. Já limparam, estão procurando limpar aí o prontuário dos golpistas. E pior, né? Afora todo esse problema, tem o seguinte: se houver um golpe de Estado no Brasil, quem que vai apoiar esse golpe de Estado dentro do parlamento? Esse pessoal. Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi transformado num espantalho para todo mundo apoiar os autores do golpe de 2016. E esse pessoal não luta contra o Bolsonaro. Todo mundo sabe que o cidadão lá está sentado em cima de 50 e tantos processos de impeachment. Rui, é possível ter alguma esperança de que o Baleia abrace
algum processo de impeachment do Bolsonaro, mas antes de te passar, eu quero trazer comentários aqui, porque, enfim, essa questão do impeachment do Bolsonaro era uma das expectativas, né? Olha só, tem vários comentários aqui que estão pendentes ainda. A Rosa Maria está dizendo que a Anitta Blian fala isso, que acho que é algo que você mencionou também. Mauro está dizendo, muita gente de esquerda execrando a posição da direita petista. Pode acontecer de as massas ultrapassarem o PT? Reflexão para você fazer. Guilherme, matéria do PCO contra a proibição dos fogos de artifício. Muitos contra no Facebook. Rui, como as pessoas trocam ganhos pessoais pelo apoio à luta de classes? Marcos Teixeira, a Globo elogiou o PT, não existe ofensa maior. E José Morelli dizendo, Rui, você acha que as políticas de controle da pandemia são estratégias de contenção da reação à crise do capital? Notei a ausência desta análise no PCO. Tem vários temas aqui, não sei se você quer entrar em algum deles, Rui, ou ainda esgotar a questão do Baleia Rossi. Eu acho que a questão do Baleia Rossi está colocada aí nas perguntas. Há um protesto. Primeira questão que eu acho que é muito importante. Há um protesto dentro do PT contra essa posição. A posição não é unânime, não. Militantes aí do PT de 2 estados publicaram um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas. São dirigentes de base, né? De diretórios municipais, locais, etc. e tal, condenando a questão do Congresso. A Dilma Rousseff se colocou contra, é importante assinalar isso daí. O Lula não falou nada. Quer dizer, na pior das hipóteses, ele não quis se envolver com isso daí, que dá uma indicação de que ele considera que isso é uma espécie de negociata, que não tem altura política e tudo mais. Eu acho que a ala direita do PT, eles não perceberam ainda o nível de politização que a base do PT vem atravessando.